Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a minha, a nossa e a sua vida de uma forma abundante e poderosa. Mais uma reflexão de vida nesse canal de bênção, nesse canal virtual, o Ministério Palavra Vida, o Evangelho sem fantasia. Aqui, o Evangelho é levado a sério. Amém? Hoje eu quero dividir com você uma reflexão sobre a vida de Agar. Se nós abrimos a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 16, você vai ver o ápice da história de uma personagem escrava, uma egípcia chamada Agar. Essa mulher tem uma história muito forte que nos ensina muitas lições, entre elas, lições de fé, que falam de um Deus que é justo, que pratica sobre os seus filhos a justiça. Agar era então uma mulher que tinha que servir a Sara. Agar era uma mulher, apesar de ser uma escrava egípcia, era uma mulher que temia ao Deus de seus senhores, Sara e Abraão. Isso ao longo da história vamos perceber. A narrativa bíblica sobre a história de Agar nos leva a entender que ela cria neste Deus, apesar das fatalidades da sua vida. Interessante notar que se ela cria em Deus, era uma fé incondicional, porque ela não era do povo, dos hebreus, ela não era família, ela simplesmente era uma moça que foi tomada como serviçal, como escrava. Ela fazia o que Sara e Abraão queriam. Ponto. Acabou. Mas, talvez ela vendo a vida de Abraão, a vida de alguns ali, naquele acampamento, que eles viviam em acampamentos, que eles montavam, e peregrinavam rumo a uma promessa, ela talvez percebeu um estilo de vida, sim, um estilo de vida onde ela viu o povo buscando a Deus, e ela passou a crer e a confiar nesse Deus. Agar é uma personagem que nos ensina muito, e nos ensina que a confiar em Deus, a crer nesse Deus e buscar esse Deus, não pode estar atrelado, condicionado a meu status, se eu estou bem, se eu não estou bem, se eu estou por cima, se eu não estou, se eu sou bem-aventurado, se eu sou uma pessoa sofredora. Agar já tinha todos os motivos, humanamente dizendo, para não crer nesse Deus. Mas vamos lá. Agar foi usada para, supostamente por sua senhora, dar a Abraão um filho de uma promessa, que a Sara, em si mesmo, como uma serva de Deus, como da linhagem judaica, hebraica, ela não creu. Ela ouviu a promessa, não creu na promessa e usou a sua serva para que o seu marido tivesse um filho. E então aquela promessa que os anjos que foram lá no arraial prometeram se cumprisse. Sara preferiu ver as circunstâncias e achar uma solução em dar uma mãozinha para Deus para acontecer o milagre da promessa, do que ele esperar que as palavras daqueles seres angelicais se cumprissem na vida deles. Sara não tinha a visão de ser uma mulher que iria além das circunstâncias. As circunstâncias paralisou, ela parou nas circunstâncias e tomou medidas humanas para ver o milagre. O milagre não acontece mediante as medidas humanas. Então ela pega Agar e fala, vai deitar-se com meu marido. Naquela época, naquela cultura, uma época muito remota, 6.000 anos atrás. Isso infelizmente era normal, não era do agrado de Deus, mas entre eles era normal. E aí ela manda ela coabitar para que se tenha um filho. Nasceu-se Ismael. Ismael, para quem não sabe, é chamado teologicamente de o pai das 12 nações árabes, o pai das 12 tribos árabes, das 12 nações árabes. Hoje, um forte inimigo de Israel, né? As nações árabes, que são, em sua esmagadora maioria, islâmicas, adoram a Alá, a religião criada por Maomé, e é uma pedra de tropeço nessa questão de guerra
santa, eles têm suas razões, porque tem Ismael como filho de Abraão, realmente. Bom, vamos pular essa parte. Enfim, nós vemos que Sara não foi além das circunstâncias, mas Agar é a personagem que vai além das circunstâncias. Às vezes, o modelo e o exemplo de fé e de vida não vem da onde esperamos. Por isso que a Bíblia diz no Novo Testamento que os filhos das trevas, muitas vezes, são mais prudentes do que os filhos da luz. Mas Agar não era uma filha das trevas. Agar era uma serva de Deus. Quando Agar concebeu o filho, assim que desamamentou, esse filho então vai para os cuidados de sua senhora. Ismael foi para os cuidados de sua senhora. Mas acontece que passa o tempo e vem a promessa. Nasce milagrosamente, como o anjo falara, o filho da promessa, Isaque. E aí a história começa. Sara então despreza o filho adotivo Ismael, o filho da concubina com o seu marido Ismael, despreza a própria Sara, a própria Agar. Quando o seu filho já fica adolescente, ele então se culmina numa crise familiar entre Agar e Sara e os filhos, e culmina na expulsão de Agar do acampamento. E Agar então é expulsa. Abraão, infelizmente, não tem uma postura de um homem líder, como os homens daquela época tinham sempre a última palavra, permite que isso aconteça, e sai-se então Agar pelo deserto errante, com pouca providência. Logo se acaba o alimento e a água, e logo Agar se vê em situação de morte. A Bíblia relata que Agar, vendo que iriam morrer, tanto ela quanto seu filho já desfalecendo, Agar coloca ele num certo lugar, onde tinha uma pequena sombra, e vai sentar-se à distância, para não escutar o gemido da morte de seu filho. E ali, desfalecendo, pensa: Senhor, Tu me abandonou, Tu me largou, Tu me deixou, Tu esqueceu de mim, eu não tenho culpa. Imagine, conjecturo eu navego no espírito dentro desse contexto, conjecturando. Eu não tenho culpa dessa situação, eu não pedi para ter esse filho com Abraão, fui ordenada a ter esse filho, e agora estou aqui. A Bíblia não relata, mas eu creio que quando aceitou a distância para assistir a morte do filho e também morrer, de repente o Senhor manda um anjo, e esse anjo, chegando no lugar que eles estavam, ele chama Agar pelo nome, faz a promessa, dá o livramento e restitui, e faz o impossível, o improvável acontecer. Então Agar continua sua caminhada além das circunstâncias. É isso que Deus quer falar com você nesta manhã. As circunstâncias, elas vão nos levar a situações negativas. Estou falando de momentos de aflições, de lutas, de improbabilidades, de coisas improváveis, de crises. Quando as circunstâncias mostram um limite. Quando Agar foi para o deserto, quando Agar vai para o lugar que ela foi, as circunstâncias, ela produz um limite na vida de Agar. Sim, ela produz um limite. E o limite ali agora é a morte. As providências acabaram. O que ela precisava para sobreviver acabou. Sozinha, abandonada, vendo seu filho morrendo, ela também espera a morte. E o anjo aparece para levar a vida de Agar além das circunstâncias. E nesta manhã, eu quero te dizer que Deus é o Deus que vai além das circunstâncias. As circunstâncias são fatos, são fenômenos naturais e sobrenaturais que tem horas que chega no limite. Quando chega no limite, daqui para frente eu não faço mais nada, não consigo mais nada, estou fraco, estou confuso, estou incrédulo, estou morrendo, estou vendo o que eu amo morrer, os meus sonhos morrerem, as minhas esperanças morrerem. Então ali, acabou. É improvável, mas o Deus que vai além das circunstâncias, o Deus dessa mulher, Agar, que depois a história mostra que Ismael prosperou, se tornou um grande líder, se tornou um homem forte de guerra, um homem forte, se tornou um povo forte. E até hoje
As nações árabes são as nações fortes, povos fortes, há muita riqueza também, apesar de todas as guerras. E Deus então honra, porque Deus leva Agar à vitória quando as circunstâncias foram limites. Ei, eu não sei o que você está passando, mas se as circunstâncias estão sendo agora o seu limite, se as circunstâncias negativas estão sendo agora o seu limite, e você está sentado apenas vendo o que você ama morrer, os seus sonhos morrerem, e você tão logo vendo os seus sonhos morrerem, está também sentado esperando a morte, no sentido literário, direto, no sentido simbólico, metafórico, da tipologia do termo que eu estou usando. Talvez não é uma morte física, mas é uma morte emocional, uma morte psicológica, uma morte moral, é uma morte espiritual que você está vivendo. É uma morte das decepções dos seus sonhos, é uma morte da paralisação do que você achava que estava acontecendo de bom. De repente Agar imaginou: agora eu sou pai, eu sou mãe de um filho de Abraão, agora de mim nasceu uma promessa, porque a minha senhora disse que eu geraria a promessa que os anjos falaram. Então, quando ela pensou que tudo ia bem, de repente tudo despenca. E é assim em nossa vida. Quando achamos que tudo está bem, quando achamos que tudo está maravilhoso, estamos na promessa, está acontecendo, de repente uma fatalidade, de repente, pum, acontece em nossas vidas e nos leva a situações desastrosas, imoralmente, espiritualmente, psicologicamente. Vemos sem instabilidade, perdemos o nosso chão, os alicerces que nos sustentavam parece que se romperam, parece que estamos pisando em chão que está se ruindo, rachando, há um terremoto abaixo de nossos pés que não nos permite ficar de pé, nos sustentar. Mas eu quero dizer que Agar foi bem-aventurada porque ela teve o livramento. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, abençoou aquela mulher porque ela carregava um fruto, o filho de um homem que tinha um grande chamado. E Deus é zeloso em sua palavra, Deus é zeloso em manter e cumprir as suas misericórdias e conceder as suas graças, e Ele concede um milagre que vai além das circunstâncias. Nesta manhã eu profetizo que o seu milagre, que o avivamento, que o renovo, que o vira-volta, que o desfecho, que o de repente de Deus hoje vão além dessas circunstâncias que te deprimem, que te angustiam, que te paralisam, que te fazem chorar, que te fazem sofrer, que está fazendo você agora nem acreditar mais nas promessas de Deus. Ei, ainda que alguém, que circunstâncias, que fatos, que injustiças parecem ter matado, paralisado, parecem ter limitado os seus sonhos, agora vão ser ressuscitados pelo Deus. Agar, quando saiu errante, expulsa do arraial de Abraão pelo deserto de Sur, ela saiu desolada, desconsolada, sem sonhos, decepcionada. Sur, o deserto que ela estava na época que aconteceu isso, tem um significado bastante apropriado. Significa muro. Deserto de Sur, deserto do muro, ou seja, deserto do limite, deserto da limitação. Chega a um ponto que você não consegue mais. Só que Deus derruba os muros da limitação. Deus vai dar as providências em terras secas e improváveis e vai te fazer sobressair. E o nome de Deus, o nome de Jesus Salvador será glorificado em sua vida. Agar é uma mulher que não teve escolha. Agar é uma mulher sem escolha. Ela foi obrigada a coabitar com Abraão para ter um filho, que não era projeto nem sonho dela. Ela foi coagida a viver situações que ela não teve escolhas. Ela não pôde dizer: eu não quero isso, não quero isso, eu quero isso. Ela simplesmente foi obrigada e foi jogada na situação de morte porque ela não teve escolha. Mas a injustiça, quando está sobre um ser humano que Deus ama, logo raia, logo vai raiar, logo brilha a justiça de Deus. Deus faz justiça, Ele dá a quem aquilo que lhe é direito. Agar merecia a misericórdia e a graça de Deus, e a justiça foi feita sobre a vida dela, e não será diferente sobre a sua vida. Você pode estar vivendo no deserto de Sur, no deserto do muro, das limitações, aonde chega uma hora que você para e você não consegue mais.
Só que é nessa hora, é agora que Deus vai entrar na sua situação. É agora que Deus vai fazer coisas impossíveis e sobrenaturais. O Deus de Agar, o Deus de Abraão, o Deus da Sara que cometeu essa justiça, e também depois já teve a sua história, seu desfecho, suas consequências, o seu perdão. Porque Deus, Ele é um Deus de amor e misericórdia. Esse Deus, Ele agora entra nessa limitação. E agora Deus, Ele vai entrar na sua vida além das circunstâncias. As circunstâncias foram o muro que paralisou. As circunstâncias são esse deserto que secaram as tuas providências, as tuas fontes para continuar de energia, de força. Então Deus agora é a sua fonte de energia, de força. Deus agora é a sua providência. E os muros das limitações são derrubados e tu vai atravessar o deserto da aflição e vai ser uma pessoa próspera, abençoada. Agar se tornou mãe de um príncipe de 12 nações. Você será, sim, você será mentor, mentora de príncipes, ou seja, você vai prosperar, a sua história vai gerar frutos, a sua história vai gerar contexto de vitória, a sua história vai gerar experiência com Deus, prosperidade, paz psicológica e espiritual, paz mental, paz de espírito. Deus é contigo. Que o Senhor de Israel, o Senhor Deus, o Adonai, Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de Davi, Deus de Salomão, Deus de Gideão, Deus de Jefté, Deus de Sansão, o Deus dos 12 apóstolos, o meu, o seu, o nosso Deus, agora em nome de Jesus realiza grandes obras, vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu profetizo, receba agora uma unção, receba agora uma presença, receba agora a glória, receba agora a vitória desta palavra, receba a rema dessa revelação, receba agora o fruto desse mistério e seja mais do que abençoado em todas as coisas, porque tu vai além dessas circunstâncias, em nome de Jesus. Amém? Eu profetizo, é certo. Eita, Deus grandão, Deus